Bitcoin hoje é o carro no final do século XIX. Pega a visão. Eu estava esta semana conversando com um amigo e eu sugeri que ele estudasse o Bitcoin, que ele estudasse as criptomoedas. É muito comum nós, entusiastas de criptomoedas, entusiastas do Bitcoin, nós, estudiosos das criptomoedas, estudiosos do Bitcoin, pessoas que se dedicam a estudar e a se especializar nesse tipo de ativo, nesse tipo de tecnologia, querer compartilhar com os amigos, querer compartilhar com os familiares os conhecimentos adquiridos, querer dividir com outras pessoas os conhecimentos adquiridos. Então é muito comum você chegar para um amigo, chegar para uma amiga, chegar para um parente e falar: você conhece Bitcoin, você conhece as criptomoedas, você sabe como funciona, você explicar algumas coisas, você meio que plantar uma sementinha ali para que a pessoa dê um Google, para que a pessoa pesquise no YouTube, para que a pessoa assista vídeos, leia matérias, para que a pessoa queira entender um pouco, mesmo que no futuro ela não venha investir em criptomoedas, ela não venha comprar Bitcoin, mas só pelo fato de você dividir um conhecimento que você acredita revolucionário, uma tecnologia que você acredita revolucionária, com outras pessoas. Você quer que mais pessoas entendam sobre aquilo, mais pessoas analisem aquilo como você vem analisando, como você tem analisado. É muito comum isso. Ao mesmo tempo, é muito frustrante isso. Porque quando você fala de criptomoedas, quando você fala de Bitcoin, para pessoas que não têm quase que nenhum contato ou nenhum contato com esse tipo de informação, com esse tipo de conhecimento, o mais comum é a pessoa te ignorar, a pessoa não dar muita importância, a pessoa achar que você está pregando uma coisa ali como religião, sendo que aquilo para ela não diz nada, para ela não tem importância alguma. Às vezes a pessoa já escutou falar em Bitcoin, já escutou falar de criptomoedas, mas por meio da mídia tradicional, ou seja, ouvindo notícias que houve uma pirâmide financeira feita com Bitcoin, ou que houve um grande golpe aí no mercado financeiro praticado por alguém utilizando as criptomoedas, utilizando o Bitcoin. Então, ou a pessoa não tem conhecimento algum a respeito, informação alguma a respeito, ou a pessoa tem informações, mas informações ruins, informações deturpadas, informações que mostram o Bitcoin e as criptomoedas como sendo algo horrível, como sendo algo criminoso, né? Então eu cheguei para um amigo esta semana, falei para ele: estude criptomoedas, estude o Bitcoin. E ele respondeu para mim que aquilo não era para ele. E eu fiquei curioso, embora eu já imaginasse qual seria a resposta dele. Eu falei: mas não é para você por quê? E ele me disse: porque eu não tenho dinheiro. Esse é outro argumento que não faz sentido, né? Eu já gravei vídeo aqui no canal explicando que para você investir em Bitcoin, para você investir em criptomoedas, basta você ter US$ 20 aí, ou seja, o equivalente a R$ 100, ou até menos que isso, dependendo da corretora, você consegue comprar criptomoedas com menos de R$ 100, né? Então esse não é um argumento plausível, visto que você não precisa de muito dinheiro para comprar uma fração de Bitcoin, para comprar uma fração de qualquer criptomoeda que seja. Mas ele me disse isso e eu expliquei para ele da seguinte forma: eu fiz uma analogia porque achei que essa analogia cabia muito bem para que ele entendesse o que eu queria passar para ele, e vou compartilhar essa analogia com vocês agora. Em 1886, um engenheiro alemão chamado Carl Benz
criou o primeiro carro a gasolina no mundo. Veja bem, até 1886, até já tinham sido criados alguns carros, alguns protótipos de carros, né? Mas movido a vapor, quer dizer, com a tecnologia ali que não possibilitava a produção em larga escala e que ficava mais como projetos a serem aperfeiçoados do que propriamente o carro como nós precisávamos e como nós conhecemos hoje. Então, em 1886, esse engenheiro alemão chamado Carl Benz, ele criou um carro que é o primeiro carro desse carro moderno que nós conhecemos hoje, movido a combustíveis fósseis, né? Ele criou o carro e eu sugeri então para o meu amigo o seguinte, eu falei, olha, feche os olhos, imagine você viajando no tempo, indo até 1886. Chegando em 1886, está sendo criado naquele momento o carro por esse engenheiro alemão. Aí você continua com os olhos fechados e viaja um pouquinho no tempo, mas um pouquinho para frente, 13 anos. Vai até 1899, ou seja, ali no finalzinho do século XIX. Imagine que naquele momento, 13 anos após a criação do primeiro carro no mundo, o carro, que é uma tecnologia que veio revolucionar a forma das pessoas se transportarem no mundo. Então, 13 anos depois, 1899, alguém chega para você e fala: estude carros. Estude o carro. Aprenda o que é um carro, para que serve um carro, como se mexe nesse carro. Aprenda o máximo que você puder sobre carros. Isso 13 anos após a criação do carro no mundo. O carro que hoje, para onde nós vamos, em qualquer lugar do mundo, o que mais tem por aí é carro. E nós estamos falando de pouco mais de 100 anos. Então, eu expliquei dessa forma e falei, agora pense no Bitcoin. O Bitcoin é a primeira criptomoeda criada, foi criada em 2009 e hoje, em 2022, faz exatamente 13 anos da criação do Bitcoin. Depois da criação do Bitcoin, já foram criadas aí mais de 20 mil criptomoedas. A criptoeconomia vem crescendo, vem se desenvolvendo. Mas, se nós pensarmos que apenas 2, 3% da população mundial sabe o que são as criptomoedas, tem Bitcoin. Se nós pensarmos dessa forma, então o Bitcoin e as criptomoedas estão engatinhando. Veja bem, é como se fosse um carro em 1899. E aí, pense o seguinte, independentemente de você falar que pode comprar Bitcoin, pode comprar criptomoedas ou não, apesar de eu já ter dito aqui que com $20, talvez até menos, você consiga comprar criptomoedas. Então todo mundo pode comprar criptomoedas, todo mundo pode comprar Bitcoin. Mas, independentemente se você quer ou não comprar Bitcoin, comprar criptomoedas, se você estudar Bitcoin, se você estudar as criptomoedas, se você adquirir conhecimento sobre algo que é revolucionário, algo que daqui a algumas décadas vai estar espalhado e sendo utilizado por todas as pessoas do mundo. Pois bem, se você aprender sobre isso, você vai revolucionar a sua vida também. Eu tentei, dessa forma, com essa analogia, fazer com que o meu amigo entenda que ele não precisa nem comprar Bitcoin se ele não quiser. Eu acho loucura não comprar. Mas se ele não quiser, não compre. Se ele não quiser comprar criptomoedas, altcoins, não compre.
Mas pelo menos estude o que são as criptomoedas. Estude o que é o Bitcoin. Porque estudando, ele pode fazer várias coisas com essa nova tecnologia que está se desenvolvendo e que vai crescer muito, 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 muito mais nos próximos anos e décadas. Que vai permear a vida, as transações econômicas de todas as sociedades, de todas as populações do mundo. O Bitcoin saiu esta semana. Eu não sei se você que está me assistindo agora me segue no Instagram. O meu Instagram é O Minimalista Cripto. Assim como o nome aqui do canal no YouTube, o Instagram leva o mesmo nome, O Minimalista Cripto. E lá eu gravo vídeos bem curtinhos, vídeos de menos de 1 minuto, passando algumas informações pontuais. Aqui no YouTube eu falo de coisas mais densas, mais complexas. Lá não, lá eu dou uma notinha de algum assunto relacionado a criptomoedas que eu acho interessante. E essa semana eu dei como informação lá no Instagram que o Guinness Book, na edição 2023, ele colocou uma seção, inseriu uma seção nessa nova edição do Guinness Book, né, o livro dos recordes, uma seção chamada Criptomania. E nessa seção existem várias informações relacionadas às criptomoedas, ao Bitcoin, e está lá, né, que o Bitcoin é a primeira criptomoeda descentralizada criada no mundo. O Bitcoin é a criptomoeda mais valiosa no mundo. O Bitcoin é a primeira blockchain criada no mundo. Está lá, essas informações estão lá no Guinness Book, edição 2023, livro dos recordes, e eu publiquei isso no Instagram. Portanto, aos poucos, o Bitcoin e as criptomoedas, eles vão só ganhando espaço nas sociedades. Eu já publiquei lá também que muitas cidades espalhadas pelo mundo estão aceitando o pagamento de impostos com criptomoedas. Eu publiquei lá no meu Instagram também, recentemente, que o Rio de Janeiro é a primeira cidade do Brasil a aceitar o pagamento de impostos utilizando-se das criptomoedas. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade, é a pioneira, e Curitiba deve muito em breve fazer igual. E fora do Brasil tem vários. A província de Mendoza, na Argentina, também já aceita criptomoedas para o pagamento de impostos. Então, o Bitcoin e as criptomoedas não param de ganhar espaço no mundo. Não param de se desenvolverem pelo mundo. Quem estuda hoje Bitcoin, quem estuda criptomoedas, está fazendo parte desse grupo pioneiro que utiliza as criptomoedas, que conhece, que ajuda para o crescimento desse setor. Portanto, se lá atrás, em 1886, o cara que estudava sobre carros, né, 1886, 1899, ele tinha todo um mercado para ele explorar daquele momento em diante, pois nós vivemos esse mesmo momento com o Bitcoin e com as criptomoedas. Nós temos uma tecnologia que tem apenas 13 anos, que é uma tecnologia revolucionária, que permite a transação financeira de pessoa para pessoa sem qualquer tipo de intermediário, respeitando a privacidade, que não precisa da interferência de governos, não precisa da interferência de instituições financeiras. Isso é revolucionário porque toda a nossa economia passa a ser uma criptoeconomia daqui para frente. Os governos pelo mundo todo só falam em criarem as moedas digitais. Veja bem, moedas digitais não são necessariamente criptomoedas. Para ser sincero, na maioria das vezes não são. Mas perceba o quanto a criptoeconomia, o quanto essa coisa do dinheiro digital vem ganhando espaço e se tornando a nova realidade do mundo quando se trata de dinheiro. Moeda fiduciária, moeda fiat, já era.
Isso é coisa do passado, isso é olhar o mundo pelo retrovisor do carro. E você tem que olhar o mundo pelo para-brisa. Você tem que olhar o mundo pelo que está à frente e não pelo que passou. Veja bem, eu amo história, eu adoro história. Acabei de utilizar um exemplo histórico aí, que é a criação do carro pelo Carl Benz, para poder explicar um pouco mais sobre criptomoedas, sobre o Bitcoin. Mas a gente deve olhar o passado e mirar o futuro para desenvolver melhor o que nós estamos fazendo no presente para o futuro. Jamais ficar preso ao passado. E dinheiro fiduciário é ficar preso ao passado. Já era. Eu já expliquei aqui também em outros vídeos que depois da criação da internet se criou um novo mundo. É como se existisse um outro planeta Terra depois da criação da internet. Portanto, do jeito que eu sugeri para esse meu amigo, estudar Bitcoin, estudar criptomoedas, aprender o máximo possível sobre isso, eu digo mesmo para você. Entenda que se o carro um dia foi uma tecnologia revolucionária, algo que mudou a vida das pessoas em todo o planeta com o passar dos anos, o Bitcoin e as criptomoedas se equivalem ao carro do final do século XIX. E eu, você, todos nós, temos a oportunidade de nos aprofundarmos em conhecimento a respeito do Bitcoin e das criptomoedas para tirarmos proveito disso, para sabermos utilizarmos melhor essa grande invenção da humanidade, a maior invenção da humanidade depois da internet, que é o Bitcoin, e consequentemente aí as criptomoedas que vêm na carona do Bitcoin. Sabemos utilizarmos isso para melhorarmos a sociedade em que vivemos e para melhorarmos as nossas próprias vidas, sem para isso dependermos de Estado, dependermos de governos. O meu nome é Fábio de Lima, este canal é O Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário abaixo do vídeo. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, e eu vejo nas estatísticas do canal que tem muita gente que assiste os meus vídeos e são pessoas que ainda não estão inscritas, por gentileza, se inscreva no canal, me ajude esse canal a crescer, tá bem? Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.